Vamos agora para a segunda conferência, que vai ser ministrada pela professora Germana Moraes, que vai discorrer sobre o tema os rios nos tribunais e os avanços do tratamento jurídico da natureza na jurisprudência constitucional. E a professora Germana, a colega Germana, juíza federal, possui pós-doutorais na PUC sobre bem viver e direitos de Pachamama e na PUC do Rio de Janeiro sobre harmonia com a natureza, é doutora em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa, com pesquisas e é mestre em direito pela Universidade Federal do Ceará também. Especialista na rede das Nações Unidas Harmony with Nature, membro do Global Judicial Institute for the Environment, e atua como juíza federal no Ceará desde 1991. No mesmo ano que eu ingressei também. Nós somos do primeiro concurso dos tribunais, né? E a professora titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará, onde atualmente coordena o Grupo Interinstitucional de Investigações sobre Harmonia com a Natureza e leciona Direito Constitucional na graduação e Direitos da Natureza na pós-graduação do Direito. De 2005 a 2007, foi membro, isso é muito importante, membro na primeira gestão do Conselho Nacional de Justiça, onde participou na coordenação dos projetos nacionais relativos à violência doméstica e familiar. Eu recordo muito bem disso. Contra a mulher e ao movimento de conciliação. Isso. E depois eu segui esse movimento, né? Aliás, a minha tese doutoral foi sobre conciliação e tive a felicidade de citá-la. Foi coordenadora nacional no Brasil da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, representante na América Latina e no Caribe da International Association of Human Judges, de 2006, 2008, 2012, 2014. E eu acho que é tanta coisa, não é? É por aí. Então, eu passo a palavra para a nossa palestrante, né? Para não perdermos mais tempo também, um currículo muito extenso. Boa tarde. Aprendi com Dom Quixote de La Mancha que o ser humano bem-nascido é um ser humano agradecido. Então, não poderia deixar de começar, senão com os agradecimentos. Primeiro, dar graças à vida por nos dar tanto. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos num lugar de excelência e que influi e que pode influir mais ainda na continuidade da nossa espécie humana e da vida em geral nesse planeta maravilhoso em que nós vivemos e que nos dá tanto. Claro, não podemos deixar de agradecer ao nosso conterrâneo ministro Raul Araújo, corregedor-geral, que inspirou, juntamente com a Escola da Magistratura Federal, aqui a sessão judiciária, este belíssimo evento. Agradecer e saudar a todos que reservaram seu tempo preciosíssimo, que tempo é vida, para estarmos aqui falando e vivendo mais do que isso. E não imaginaria estar aqui hoje, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde desenvolvemos um belíssimo projeto sobre as águas, juntamente com o professor Volkmann, com a professora Maria de Fátima Volkmann, e ao lado de pessoas tão ilustres, de colegas tão ilustres, que não nos falamos tanto, porém nos conhecemos uns aos outros, colega da Associação da Justiça Federal, para tratar desse tema harmonia com a natureza. Rever a queridíssima desembargadora Marga também é uma grande alegria, e são os afetos que nos motivam cada vez mais também a permanecer nas instituições, além dos ideais.
me impressionou muito, desembargador Vitor, a sua afirmação ou seu vaticínio de que este evento seria memorável. Não bastasse ser memorável pela constelação de juristas que aqui estão reunidos, honrando a tradição barriga verde, se me permitem, de proteger a vida, de proteger a natureza. Hoje, coube a nós, em nome do ministro Raul Araújo, que infelizmente não está aqui, anunciar um dado que realmente pode ser histórico, porque o ministro Raul Araújo já tomou a iniciativa e estão em fases de tratativas finais um acordo de cooperação técnica entre o Centro de Estudos Judiciais, o Conselho de Justiça Federal, obviamente, né, e as Universidades Federal do Ceará, Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal de Santa Catarina, para dar suporte ao Programa das Nações Unidas, ligadas ao Departamento de Atividades Econômicas e Negócios Econômicos e Sociais, e especificamente ao Programa Harmonia com a Natureza. Tanto eu como o professor Fernando temos também a autorização de nossos respectivos reitores para dizer que esse acordo de cooperação técnica já está aprovado. A professora Derane ou está quase pró-reitora, então não, já é pró-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina e está estreando com este acordo de cooperação técnica. Isso é uma alegria enorme, porque o Brasil sai como ponta de lança no judiciário, o primeiro sistema judicial do mundo a colaborar com este programa Harmonia com a Natureza, que já existe há quase 10 anos. Todos nós sabemos que a declaração, a Carta dos Direitos Humanos, está em vias de completar 70 anos agora em dezembro. Quiçá nem todos saibamos que a constitucionalização dos direitos da natureza, de Pachamama ou da Mãe Terra, está em vias de completar 10 anos, que é a idade da Constituição do Equador. E, como todos somos adictos da tecnologia da informação, reféns, para dizer uma palavra melhor, da tecnologia da informação, também uma questão técnica impediu da participação da senhora Maria Mercedes Sanches, que é a técnica responsável por este programa chamado Harmonia com a Natureza, a quem cabe lançar o embrião da Carta Universal dos Direitos da Natureza, impediu de que ela participasse por via de videoconferência, pois se encontra no Egito e nós sabemos, não tínhamos como garantir a conexão técnica. De todas as maneiras, muito gentilmente, ela encaminhou uma mensagem escrita para os organizadores deste evento e para essa plateia, que, se me permite o colega, eu gostaria de ler a doutora Maria, apresenta saludos a todos, ela que é nicaragüense, trabalha há 30 anos em Nova York e há 10 anos, trabalha quase 10 anos com este tema. Diz: senhoras e senhores, desejo expressar minha gratitude a todos e a cada um dos integrantes deste projeto científico, como são o Conselho de Justiça Federal, através de seu Centro de Estudos Judiciais, e às Universidades Federais de Ceará, Goiás e Santa Catarina, respectivamente, em apoio às atividades do Programa de Nações Unidas de Harmonia com a Natureza,
de la División de las Metas de Desarrollo Sostenible en el Departamento de Asuntos Econômicos e Sociais. O programa existe desde o ano de 2009 e, a raiz da criação da rede de expertos em 2016 e seu informe apresentado ante a Assembleia Geral de Nações Unidas, o programa registra grande interesse por parte dos sectores acadêmicos que vêm reflejados no programa os cambios que vêm paulatinamente acontecendo em matéria de educação de legislação ambiental, como é a nova jurisprudência da terra, que tem em los direitos de la naturaleza ou de la madre tierra sua máxima expressão. En el año de 2016, quando também se cria por mandato da Assembleia Geral de las Nações Unidas a rede de expertos de harmonia com a natureza, em la qual os professores doutora, a mim se refere, Oliveira Moraes, doutor Carvalho Dantas e doutora Derani, participam ativamente junto a outros expertos em distintas atividades. Em dito informe, os expertos recomendavam que se aplicaram os princípios da jurisprudência da terra e a aplicação de los 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, habida cuenta de las relações fundamentais que existem entre a humanidade e a natureza, a necessidade urgente de inspirar os cidadãos e as sociedades a reconsiderar o modo em que interactuam com o mundo natural, as ameaças generalizadas a seu bem-estar e a importância da aplicação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável a lo largo de los próximos 12 anos. É importante destacar de maneira particular o compromisso que han venido manifestando as distintas instituições firmantes deste projeto através dos últimos anos, reflexo, a sua vez, do entusiasmo e interesse manifestado por muitos universitários, estudantes e a sociedade civil em geral, que veem em novo paradigma não antropocêntrico a solução e realização completa da humanidade para viver em harmonia com a natureza e não à custa dela. Para obter a paz entre nós outros, temos primeiro que obter a paz com a Madre Tierra. Los extiendo mis mejores desejos e agradeço uma vez mais por sua confiança depositada no programa. O projeto atual é uma muestra de solidariedade conjunta e decisiva hacia o programa e que este projeto que hoje los reúne permita seguir avançando para que se lhe otorgue a la Madre Tierra o respeito e reconhecimento que lhe corresponde. Atentamente, Maria Mercedes Sánchez, coordenadora do Programa de Nações Unidas de Harmonia com a Natureza. Então, aqui, nesta data, neste auditório, se anuncia o primeiro acordo no mundo entre um sistema judicial e este programa das Nações Unidas, que está maturando um novo paradigma baseado na harmonia com a natureza e, eventualmente, uma declaração de los direitos de la Madre Tierra ou de la natureza ou de la Pachamama. Oxalá seu vaticínio se concretize e este exemplo, assumido pelo ministro Raul de Araújo, à frente do Conselho de Justiça Federal, que gostaria de estar aqui, no entanto, a vida não o permitiu, se multiplique em outros sistemas judiciais mundo afora. Bom, e o que é este programa Harmonia com a Natureza? Aprendi também com Dom Quixote de la Mancha que os sonhos movem as vidas. E nós aqui, professor Fernando Dantas, professora Derani, e esses expertos que compõem o programa Harmonia com a Natureza das Nações Unidas há 10 anos, nós somos parceiros, aquela época, de sonhos que nós chamávamos de sonhos quase impossíveis. Hoje,
o melhor dos prognósticos que nós tínhamos naquele tempo não corresponderiam ao que se avançou tanto até agora. Para nossa satisfação, professor, como avançou. E uma das nossas responsabilidades é divulgar isso perante, primeiro, entre nós no Brasil, depois, segundo, na América Latina e em todo o mundo. Cada um de nós aqui já esteve em todos os continentes falando desse tema. Cada um de nós já esteve em todas as regiões do Brasil falando desse tema. E, para mim, tem um sentido muito especial poder falar desse tema na casa em que eu trabalho, eu e o professor Paulo, em que trabalhamos, que é na Justiça Federal, em que eu exerço parte da minha atividade profissional, além de ser professora. Então, vou lhe falar um pouco sobre isso, sobre esse programa. Claro, o professor Fernando Dantas já falou da contribuição latino-americana do Bem Viver para esse programa das Nações Unidas. O Bem Viver, que é chamado Sumacosai, ele trouxe a perspectiva indígena no Equador e Sumacamânia na Bolívia. Quando começou a se falar no contexto mundial sobre este tema? Em 2009, no dia 22 de abril de 2009, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou que o dia 22 de abril fosse celebrado como o Dia Internacional da Mãe Terra. Ele que já era o Dia Internacional da Terra. Bem, esse Dia Internacional de la Madre Terra foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas e quem defendeu foi, mais uma vez, Santa Catarina presente, Leonardo Boff, que esteve lá para dizer, para convencer aos plenipotenciários das Nações Unidas por que la tierra es nuestra madre, para levar os argumentos filosóficos a isso. E eu ouvi o professor Leonardo Boff dizer na Universidade Federal do Ceará, na abertura do Comped, e repetir no primeiro Fórum Mundial de los Derechos de la Pachamama, em México, há 2 anos atrás, que foi o maior serviço que ele sente ter prestado à humanidade. A partir deste momento, se começa, no plano internacional, uma concertação, um diálogo sobre a temática dos direitos da natureza. O que seria isso na prática? E o que disse Leonardo Boff? Ao fazer essa defesa filosófica, ele disse que para os povos originários de ontem e de hoje é constante a convicção de que a Terra é geradora de vida e, por isso, comparece como mãe generosa e fecunda. Neste programa das Nações Unidas, um dos desafios que se nos apresenta é encontrar uma linguagem. O professor Fernando comentou, vamos falar de natureza, e de natureza com N maiúsculo. É uma nova linguagem. E um dos intentos é convidar Noam Chomsky, que é o estadunidense mais lido nos Estados Unidos, grande linguista que se notabilizou como comentarista político, para ser participante do grupo de especialistas de linguagem, para que essa nova linguagem se faça, se crie, se elabore. E Chomsky, no seu livro mais recente, começa dizendo exatamente que é justamente aqui no Sul que há uma defesa da vida contra essa ameaça autodestrutiva nossa, seres humanos. Nós estamos aí entre uma luta entre Eros e Thanatos, para voltar aos nossos gregos. Quem vai vencer? A vida ou a pulsão de morte? A pulsão de vida ou a pulsão de morte que vai vencer? Chegamos a um momento de Chomsky, não sou eu que estou falando, de capacidade de autodestruição inimaginável. Nossos irmãos do Norte e irmãs se preocupam com a autodestruição nuclear. Nós nos preocupamos mais
com essa autodestruição homeopática, imperceptível, e agora que está se acelerando, das chamadas crises ambientais que nós não queremos ver. E quem são os porta-vozes? O professor Fernando Dantas acabou de dizer. Estão essas defesas consagradas nos saberes dos povos originários, estão consagradas nas culturas ancestrais. Então, não é à toa que foi exatamente no Equador que, pela primeira vez, se reconheceram os direitos de Pachamama e se usou um termo indígena, um termo da linguagem quichua, em 2008. Há todo um capítulo sobre os direitos da natureza ou da Pachamama e artigos dizendo a natureza tiene derecho a la restauração. Dia 1º de agosto é considerado aqui, na cultura indígena, o Dia da Mãe Terra, o Dia de Pachamama. Muito curiosamente, ou ironicamente, foi o dia da pegada ecológica, o Overshooting Day, neste ano. A partir do dia 1º de agosto, estamos todos, o planeta Terra, se for uma empresa, trabalhando no vermelho. O que significa dizer que não respeitamos o direito à natureza, à sua restauração, nem aos seus ciclos vitais. Tudo que foi consumido até o dia 1º de agosto não tem condições de ser regenerado até o final do ano. Para nós, humanidade, isso significa o quê? Agravar o problema da falta d'água, agravar o problema da fome, 48 graus, 49 graus na Europa, lá, aqui, nevando onde nunca se nevou antes. Está aqui do nosso lado. E a gente não quer ver o que está acontecendo, com o desrespeito que temos àquela que, para os povos originários, é considerada uma mãe, la Madre Tierra. E na Bolívia, de igual modo, houve a incorporação desta consciência ou desta percepção do mundo na própria Constituição, trazendo algo mais, trazendo o princípio da harmonia. O professor Alberto Costa, que foi o presidente da Constituinte Montecristi de Equador, uma vez esteve conosco a nosso convite em Fortaleza e disse: professora Germana, estão se esquecendo da harmonia, precisamos definir o que é harmonia. E aceitei o convite dele. E tive a possibilidade, como disse, graças à La Vida, que nos ha dado tanto, de seguir um curso de pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em convênio com a Universidade de Valência, para pesquisar o que vem a ser essa harmonia com a natureza. E encontramos uma convergência entre as culturas e que nós vamos ver que está evidenciadas nas decisões judiciais, que são os temas que nos interessam. Então, a Bolívia, muito audaciosamente, propôs às Nações Unidas que se celebrasse o Dia Internacional da Mãe Terra, e foi aceito. E, numa composição diplomática, se criou o programa Harmonia com a Natureza, que cada vez mais vem se afirmando. Bom, aqui é apenas uma ilustração do que eu acabei de falar, que a gente vive quase que missionariamente pelo mundo. Acima, tive a honra de co-participar como fundadora do Instituto Global Judicial de Direito Ambiental, iniciativa do ministro Herman Benjamin, a quem seremos também, todos nós temos um preito de gratidão enorme, todos nós que amamos a vida, a militância e a formação jurisprudencial do ministro Herman Benjamin no Brasil e no mundo. E como temos, e a palestra foi evidente aqui, então, estivemos em esta senhora, a senhora Maria, então é COP, Paris, Bolívia, Butão, África, Corte Constitucional do Equador, como dizemos, a Austrália vai ficar para a professora Cristiane, que chegou de lá agora, na Oceania. Para mim ainda falta, e a Oceania, que é importante, eu vou dizer por quê.
E esse paradigma da harmonia com a natureza começou a ser objeto de diálogos nas Nações Unidas, desde essa proposta aprovada, a proposta da Bolívia aprovada. E desde então, as Nações Unidas lançaram 8 relatórios e fizeram 7 diálogos. O primeiro relatório, que trata da harmonia com a natureza, foi feito por técnicos com base nos conhecimentos mais atualizados à época e de 3 grandes ganhadores do Prêmio Nobel na área de medicina, na área de economia e também na área de humanidades. De Eric Schevian, na área de medicina, de Stiglitz, que é um dos autores do IDH, na área de humanidades. Enfim, depois eu me lembro para vocês, digo para vocês o Janus, que concebeu o modelo da empresa social na área da economia. E naquele relatório, é um relatório belíssimo, está disponível, está acessível nesse site. Se trata, eu li aquele relatório e disse, poxa vida, é o que eu queria para mim, queria ter escrito, era o que eu queria, que eu estava vislumbrando. Não preciso mais escrever a minha tese pós-doutoral, mas me deu muitos subsídios, porque aí eu tive a possibilidade de verificar como no mundo há uma herança ancestral comum dos povos originários que hoje se encontra com as ciências. Com as ciências, sim, para defender a natureza. E em 2015 se lançou uma nova agenda, a Agenda de 2030. E entre os ODS, temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje ouvimos basicamente algo sobre a perspectiva do ODS 13, que trata do câmbio climático, e agora temos algo relacionado a uma meta do ODS 12, que no Brasil vem sendo objeto de muitas pesquisas em várias universidades aqui do país, e temos também a vanguarda de ter a primeira disciplina de Direitos da Natureza e Direito das Águas na nossa universidade, assim como temos também em Santa Catarina Direito dos Animais em Santa Catarina. Então, estamos irmanados, trabalhando pela vida. Quando se fala de natureza, está se falando da vida. E a meta 12.8, que deu origem a este programa, pretende garantir até 2030 que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. E o que é isso? Onde é que nós vamos encontrar estilos de vida em harmonia com a natureza? Então, o ano de 2015 é um marco. E, resultando também das conferências do Rio +20, há uma proposta escrita e aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas de utilização da harmonia com a natureza como o que eu chamaria de o paradigma para este milênio. O século XX, felizmente, passou a história como o século dos direitos humanos. Esperamos que esse século XXI passe a história, se sobrevivermos, e vamos sobreviver, como o século dos direitos da natureza. E cada um de nós tem uma parte de responsabilidade. E em 2015, o Papa Francisco, citado aqui pelo nosso querido colega, professor Fernando Dantas, foi à ONU. Acho que era a 5ª vez que um Papa ia às Nações Unidas. E falou que é preciso afirmar um verdadeiro direito do ambiente, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque, como seres humanos, fazemos parte do ambiente. Vivemos em comunhão com ele, porque o próprio ambiente comporta limites éticos que a ação humana deve reconhecer e respeitar. Em segundo lugar, porque cada uma das criaturas, especialmente seres vivos, possui em si mesma um valor de existência, de vida, de beleza e de interdependência com outras
criaturas. Isso é harmonia com a natureza. Não é à toa que o Vaticano agora está desenvolvendo com os jovens a chamada pedagogia da harmonia. E nem nos meus sonhos mais insanos ou nos delírios mais quixotescos de ficar esgrimando contra os ventos e os moinhos, eu imaginaria que um dia iríamos desenvolver, juntamente com as fundações que cuidam dos projetos do Papa Francisco, um projeto que contempla, em um dos seus objetivos, a divulgação dos direitos da natureza. É claro que temos um Papa latino-americano. Temos um Papa latino-americano. E fiquei perplexamente estarrecida com a aceitação. Trago aí para vocês provarem. Foi agora, em julho, que eu estava de férias da Justiça e da Universidade. Fomos, junto com um grupo de universidades, de grupos de defesa dos direitos da natureza, ter um seminário sobre este tema lá, que não está ligado à harmonia com a natureza, mas ao projeto das Nações Unidas Harmonia com a Natureza, mas que se encontram como os rios se encontram. Nós podemos, então, passamos, então, a estudar esses relatórios das Nações Unidas. Vários, o que há? O que são esses diálogos? Vários especialistas de todos os continentes são convidados para, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, levar alguns temas de interesse mundial. O primeiro deles foi inaugurado com a participação de Vandana Shiva, uma indiana que é muito respeitada no mundo todo. E temos aportes do Bem Viver, aqui da América Latina, da Ecologia Profunda, em que a professora Cristiane Derani é especialista, e da chamada Jurisprudência da Terra. E vemos que são nomes diferentes para mesmas propostas, que há convergências, e que se encontram na ancestralidade. E esse conhecimento pelas Nações Unidas há de ser expresso não somente pela ciência. Tem uma responsabilidade nossa, mas tem uma responsabilidade também por parte dos artistas. Por quê? Porque depende da nossa sensibilidade. Depende da nossa sensibilidade saber como reagimos diante das baleias, que aqui estão em vias de não existir mais, bem pertinho daqui, né, professor? Para nós é indiferente isso? Ou das abelhas? Mais da metade do que nós comemos é polinizado pelas abelhas. E aí? Se as abelhas se acabam, vamos nós também. Será que as baratas vão ser suficientes para nos nutrir? Como é que nós vamos sobreviver? Estamos todos interdependentes. Como é que nós vamos sobreviver num mundo assim, se nós não reconhecemos também que os outros seres têm direito a viver? Bem, e nessa pesquisa, a grande descoberta que foi que há esta integração entre os saberes científicos e os saberes tradicionais. Não é à toa que o professor Fernando Dantas citou aqui, o Davi Yanomami, que esteve na minha defesa de pós-doc lá no Paraná, sobre o primeiro estudo que eu fiz sobre esse tema, porque se encontram esses saberes, que o que há é que nós estamos percebendo o mundo ainda de uma forma desatualizada. Nós estamos percebendo o mundo como se fora mecânico, e não é. Nós não atualizamos as nossas lentes para as novas descobertas científicas. Mas isso seria outra palestra que a gente podia falar depois, né? O que nos interessa mesmo é entrar o tema dos rios como sujeitos de direitos. O que demonstra que há essa herança ancestral comum à humanidade é que pipocam em várias regiões do Brasil conflitos judiciais referentes aos rios, à poluição dos rios. E nós sabemos que a água é vital, é fonte de vida. E o lead case é o lead case equatoriano do Rio Vilcabamba. Então, vou falar da jurisprudência sul-americana e dos precedentes da Corte Constitucional da Colômbia. Claro, a Constituição do Equador trouxe
essa novidade. E o rio Vilcabamba sofreu um desvio em seu curso por causa da construção de uma carreteira. E a cidade de Loja, provocada por um casal, admitiu os direitos do rio pelo rio em si próprio. Primeira vez que um rio se senta perante um tribunal. Gente, alguém pode dizer, isso é loucura. Como é que um rio vai sentar perante um tribunal? Bem, alguém achou que era loucura dizer que negros e brancos eram iguais perante a lei. Alguém achou que era loucura quando se disse que homens e mulheres são iguais. E o pior ainda, tem gente que acha e age assim. Por isso que nós, juízes e juízas, estamos aqui. E quando acontece com os seres da natureza? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós fazemos? Bom, além desses casos que estão relacionados, Equador lançou no mundo. Na verdade, os indígenas do Equador, por causa da mobilização social do Equador, atravessou as latitudes até chegar à Nova Zelândia. E eu ouvi do professor Carl Bosman, amigo da doutora Cristiane, que foi graças à Constituição do Equador que se resolveu um conflito quase secular com os povos maori lá, que saiu uma lei admitindo os direitos do rio Wanganui. Do Equador foi para a Nova Zelândia. De Nova Zelândia, essa ideia... Desculpa, que eu ainda estou em Vilcabamba, né? Vamos ficar ainda no Equador, é a cidade de Vilcabamba. Eu e o Fernando fomos 2 vezes a Vilcabamba. A gente foi ver. É verdade mesmo, teve essa ação, fomos lá, conversamos sobre os juízes, fomos atrás dos autores, entrevistamos as pessoas do local sobre... Fomos no Rio, né? Fomos no Rio. Encontrar esse processo, vocês não sabem a dificuldade que foi, encontrar este processo. Imagine o que é encontrar um processo arquivado sobre este assunto. Em quantos prédios diferentes eu tive que ir para encontrar esse processo? Isso na nossa pesquisa científica. E como eu dizia, do Equador foi para a Nova Zelândia, e da Nova Zelândia foi para a Índia, para uma cidade chamada Uttarakhand. Estive nessa cidade também. Nesta cidade, há a confluência, estive inclusive com os nossos amigos que estão aqui, o arquiteto Moisés Liz, deve se lembrar deste evento, a quem saúdo. Na confluência dessas cidades, há o encontro dos rios Ganges e do Yamuna, que são os 2 maiores rios da Índia. E uma juíza decidiu que o rio Gangamá, que para eles é uma divindade, é um sujeito de direito. Quais os fundamentos que ela utilizou? Ela utilizou o precedente da Nova Zelândia e ela utilizou o direito romano, a teoria da personalidade jurídica. Essa ação foi ao Tribunal Constitucional, estive lá, falar com... Como sou juíza, faço parte dessa Associação Internacional das Mulheres Juízes, tenho uma colega, Guita, muito querida, digo, Guita, me ajude, fomos lá, em busca desse processo. O que houve? O tribunal reformou só por uma questão procedimental, mas não anulou no mérito. Ainda está pendente de confirmação. Mas teve um efeito enorme e tem sido objeto de vários estudos doutrinários. Bom, da Índia, volta para a América Latina. Não mais para o Equador, para a Colômbia. Na Colômbia, em 2016, a Corte Constitucional reconhece que a bacia hidrográfica do rio Atrato é sujeito de direitos. E teve como juiz relator o juiz Jorge Ivan Palacio. Desculpa, gente. Teve como juiz relator o juiz magistrado Jorge Ivan Palacio, que a Corte decidiu
que pela primeira vez se dá direitos a um rio na Colômbia. É um tratado jurídico, 162 páginas. É um deleite de ler. A peça jurídica, a fundamentação jurídica. Tivemos a possibilidade de contar com a presença do juiz Ivan Palácio, em Fortaleza, no congresso que realizamos no ano passado sobre harmonia com a natureza e bem viver. Ele teve a amabilidade de comparecer, fazer uma palestra, e mais, aqui temos a doutora Maria Mercedes, das Nações Unidas, cuja mensagem eu li, está sentada ao meu lado, logo depois o juiz Ivan Palácios e a professora Gina Chaves, do Equador. O doutor Ivan Palácio foi comentar entre os colegas juízes essa decisão. Muitas perguntas foram feitas, isso é lá na Sala de Convivência da Justiça Federal do Ceará. E o que nós temos mais? Eu vou me eximir de falar que logo depois teve essa decisão da ação proposta por crianças e jovens, 25 crianças e jovens, que consideraram a Amazônia colombiana sujeitos de direitos, tal como o Rio Atrato. Sabem qual é o fundamento? Esse é a que se referiu o professor Fernando Dantas, da Convenção 169 dos Direitos dos Indígenas, pergunta feita pela professora Cristiane Derani nas Nações Unidas, quando estivemos lá, em 2000, foi no ano passado, né, Cris? 2017, em abril de 2017, participando desses diálogos. Se não poderia este tratado internacional ser o fundamento do reconhecimento dos direitos da natureza nos sistemas constitucionais? Pergunta que foi feita. Bem, e, por derradeiro, a última breaking news, agora, dia 9 de junho saiu uma decisão, no dia 9 de agosto foi publicado na Corte Administrativa colombiana, afirmando a necessidade de uma consulta à comunidade para que uma mineradora pudesse continuar instalada nos páramos. Estávamos vendo o que significa páramo em espanhol, um ecossistema montanhoso que estava sendo agredido. Comentávamos ontem à noite esta decisão. Não vou falar sobre a Nova Zelândia, que é esse famoso acordo que tem muita repercussão no mundo todo, porque o que nós percebemos foi o seguinte: a proposta foi feita pelos bolivianos e os nossos irmãos anglo-saxônicos viram que era bom. Então, hoje em dia, ela recebe uma vestimenta chamada de jurisprudência da terra, que um grande ecoteólogo chamado Thomas Berry fez, e que é muito boa, e que se encontra também com o bem viver, e que se encontra também com o Ubuntu da África. É o mesmo, é sobre o mesmo que estamos falando. Qual é a mensagem final que eu deixo? Eu vou deixar uma mensagem que eu ouvi do Dr. Jorge Ivan Palácio, um colega que já se aposentou. Um colega nosso, do Paulo, colega... Chama o Wildo. Um colega nosso perguntou: doutor Ivan, não seria uma condição que o Ministério Público ingressasse com a ação, o sistema colombiano constitucional colombiano permite, concede legitimidade? Quais são as condições para se receber uma ação que trate dos direitos da Mãe Terra, dos direitos da natureza, os direitos de Pachamama? E ele respondeu: só há uma condição para que um juiz ou uma juíza reconheça os direitos da Mãe Terra ou da natureza. E disse: sabem qual é? Disse com muita serenidade: ter coragem. Porque o sistema constitucional já permite. A Constituição da Colômbia não tem expressamente o reconhecimento como tem na Constituição do Equador. Porém, neste tratado, que é a sentença,
há toda uma fundamentação jurídica, técnico-jurídica, para o reconhecimento dos direitos da natureza e do princípio da harmonia com a natureza, com base nos tratados internacionais firmados pelo Brasil. Eu lhes deixo essa mensagem do Dr. Ivan, que é da Corte Constitucional, quiçá a mais acatada da América Latina, que é a da Colômbia. E agora eu gostaria de ouvir a professora Derane, com sua rica experiência sobre esse tema, agora que ela viu ao vivo na Oceania e também em outras decisões judiciais, lembrando do exitoso seminário que tivemos a oportunidade de participar em setembro do ano passado, sobre a relação entre os direitos humanos e os direitos da Mãe Terra. Porque aí é aquela célebre pergunta, como é que uma árvore cabe dentro de uma semente? Qual é a nossa relação com a natureza? Nós devemos, sim, tratar dos sintomas da doença, como diz James Lovelock, mas precisamos erradicar os males que estão causando essa iminência de autodestruição que nós estamos vivendo. E o caminho passa pela mudança de nossa forma de nos relacionarmos com os demais seres vivos. Porque, afinal, imagina se não tem água aqui. Como ficamos? Como é que podemos deixar de reconhecer o direito aos rios terem vida? E o fundamento dos direitos bioculturais, ou seja, da interdependência entre direitos humanos e direitos da natureza, que foi reconhecido pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos em janeiro deste ano, é o fundamento que estava na decisão da Colômbia. Recomendo, leiam essa decisão do Rio Atrato, de janeiro de 2016, e encontram facilmente disponível na internet. Comecei com Quixote, com a gratidão, e termino com eles. Os cães ladram, as caravanas passam. E é o que eu digo, eu tenho muita esperança. Eu aposto na vida, por isso que eu estou aqui. Eu aposto na sensibilidade, no coração das colegas e dos colegas juízes, e na formação dessa escola, e na formação desses estudantes novos. E essa é uma prova, um evento como esse, e esta atitude do ministro Raul de abertura, e de quantas e quantas pessoas ligadas estão preocupadas, inquietas com este tema. Acredito na vitória da vida. Não me deixo levar pelo desencanto. Quando nós vemos, basta olhar o sol, basta olhar para a natureza. Que é essa perda de conexão com a natureza que nos está adoecendo. E ao restaurarmos isso, e ao sentirmos a beleza que é viver, a própria ciência vai ter outra conclusão, vai escolher outra conclusão. As próprias decisões judiciais vão ter também outro dispositivo. Então, muito obrigada, muitas graças a todos.